Olá, eu me chamo Suzane Barros e nesta sexta aula do nosso curso de Promoção de Competências Infocomunicacionais, nós vamos abordar o papel das licenças de uso na sociedade contemporânea. Veremos alguns conceitos e o contexto de criação das licenças Creative Commons que podem ser usadas como alternativas legais para dar suporte ao trabalho dos bibliotecários em seus espaços de atuação. Vamos lá? Temos visto que, ao longo do tempo, a lógica da escassez estruturou a indústria cultural. Na lógica da escassez, temos mais consumidores que produtores, e os consumidores são vistos apenas como receptores de informação. Na lógica da abundância, a quantidade de consumidores aumenta, e esses consumidores passam a ser também produtores e emissores de informação em decorrência dos avanços tecnológicos. No século XVIII, quando Diderot e D'Alembert publicaram uma enciclopédia, era possível reunir todo o conhecimento produzido até então, diferentemente do que acontece atualmente. Com as possibilidades tecnológicas, surgiram alternativas que apoiaram uma mudança da lógica da escassez para uma lógica da abundância. Como consequência, os produtores de conteúdo têm mais autonomia e conseguem um alcance muito maior por conta da tecnologia disponível. A música de Lulu Santos é emblemática para nos lembrar que tudo muda o tempo todo no mundo. Ao mesmo tempo, sabemos que a dinâmica do cotidiano não permite uma rápida atualização na legislação. Mas foi pensando em solucionar os problemas gerados com o avanço da tecnologia, de forma a equilibrar o direito do autor e o interesse público, é que foram criadas as licenças Creative Commons. Essas licenças se baseiam na prévia e expressa autorização do autor da obra, permitindo assim que qualquer pessoa, observando os limites da licença, possa usar a sua obra. Elas facilitam questões do dia a dia, dispensam a consulta a intermediários e reduzem a insegurança no plano jurídico. Essas autorizações, porém, não significam de forma alguma a transferência de titularidade, mas uma permissão de uso aplicada apenas aos direitos patrimoniais. As licenças Creative Commons foram inspiradas no movimento de software livre, que se baseia no compartilhamento de conhecimento para a garantia de que esforços coletivos não se tornem propriedade de uma única pessoa. Esse movimento surge no âmbito do MIT, por iniciativa de Richard Stallman, em 1985. Então, para impedir que um software desenvolvido a partir de uma memória coletiva, subsidiada pelo trabalho de vários programadores, fosse apropriado de forma equivocada, criou-se uma licença pública geral, conhecida como copyleft, que é um trocadilho de copyright, e é aplicável a diversas formas de expressão. O projeto Creative Commons foi criado em 2001 e as licenças no final de 2002. Elas contaram em sua primeira década com a adesão de mais de 50 países, sendo o Brasil o terceiro país a adotá-las. As licenças são uma apenas das modalidades de contrato prevista na legislação de direitos autorais. Essas modalidades dizem respeito somente aos direitos patrimoniais. Enquanto a licença tem caráter temporário, a cessão tem caráter definitivo. E, diferentemente da licença, a concessão é feita a uma única pessoa. A proposta das licenças Creative Commons, além de possibilitar maior flexibilidade, foi também padronizar as cláusulas, facilitando o cotidiano do autor no que se refere a questões administrativas e burocráticas. As licenças Creative Commons referem-se a um designer em 3 camadas, assegurando que elas ultrapassem o plano dos conceitos. A camada de texto legal refere-se às licenças em linguagem jurídica, enquanto a camada legível por humanos é um resumo explicativo para o público em geral. A camada por máquinas, por sua vez, é uma forma de disponibilização dessas licenças em versão digital,
e ela vai resumir os direitos e as obrigações de forma que possam ser localizados por motores de busca. E como é que funcionam as licenças Creative Commons? As licenças fornecem um texto padrão a partir do qual o autor pode informar de que maneira ele deseja que acessem, distribuam e usem sua obra. No Brasil, para usar uma licença Creative Commons, basta que o titular dos direitos acesse o site e clique no ícone Publique seu conteúdo. Esse ícone leva o detentor dos direitos a um método simples e rápido de escolha de licença, onde ele deve responder a duas questões que são a base das combinações que resultam nos diferentes tipos de licença. A primeira questão é sobre as permissões de modificações na obra original, e a segunda é sobre permissão de comercialização do trabalho. Depois de responder a essas duas perguntas, o site mostra a licença escolhida. Após selecionada a licença, um código padrão é disponibilizado com instruções para incluí-lo, bem como o resumo dos direitos e também as obrigações num formato compreensível por máquinas, que irá gerar um botão de licença de forma automática. Ao todo, temos 6 combinações possíveis, sendo a licença de atribuição, a CC BY, presente em todas elas, pois refere-se ao direito moral do autor, um direito que, como já vimos, é intransferível e inegociável. As outras combinações vão incluir a possibilidade de comercializar, permitir alterações, obras derivadas e compartilhamento igual. Caso a obra não esteja disponível em suporte eletrônico, ainda assim é possível atribuir uma licença indicando um texto padrão ou inserindo um botão da respectiva licença com uma instrução. Embora não seja interesse do projeto reunir ou ter nenhum tipo de controle sobre as licenças, sobre as obras licenciadas, em seu site existe uma ferramenta de busca para auxiliar na localização de obras para as quais foi atribuída uma licença Creative Commons. Um dos principais utilizadores das licenças Creative Commons é a Wikimedia Commons, um repositório multimídia da Wikipédia. O Flickr e o Jamendo são outros exemplos também de utilizadores dessas licenças. Se fizermos uma busca na Wikipédia sobre a enciclopédia de Diderot e D'Alembert, por exemplo, e clicarmos na imagem do ficheiro, teremos a possibilidade de baixar uma cópia da imagem. E se clicarmos em mais detalhes, saberemos sobre qual licença a imagem está licenciada. Neste caso, a obra está em domínio público, ou seja, não é necessário pedir autorização para usar, basta fazer a atribuição de autoria. Eu gostaria de destacar 3 pontos sobre essas licenças. A primeira é que o autor não é obrigado a aderir ao uso de licenças. A segunda é que quando o autor decide pela atribuição de uma licença, não é possível depois mudar a licença escolhida. A terceira é que, como forma de manter a cadeia de criatividade aberta, se o autor optar por uma licença que permita a modificação da obra, a obra dela derivada deve ser disponibilizada sob a mesma licença. Bom, podemos ver aqui algumas das atividades que exigem dos bibliotecários uma aprendizagem de práticas e procedimentos de letramento em direitos autorais. Essa aprendizagem deve envolver a compreensão da estrutura, do funcionamento e das implicações do sistema de direitos autorais, incluindo aí a evolução das leis, das práticas e também das expectativas dos usuários, para que profissionais possam incentivar e promover a produção de novos conhecimentos e o acesso à informação, e, dessa forma, cumprir com seu papel. O cenário é desafiador por ser orientado pela interatividade, pela velocidade e pelo compartilhamento de informações. E isso abala os fundamentos da legislação em vigor, baseada ainda numa lógica da escassez, mas num ambiente de abundância de informação.
Eu gostaria então de agradecer pela sua atenção e de reforçar que o acompanhamento das mudanças da legislação e das questões relacionadas ao direito autoral é muito importante para o bibliotecário fortalecer sua postura crítica e também para que ele se torne um agente de mudanças no equilíbrio entre o interesse público e o direito do autor. Um forte abraço!